Salve, salve, meus amigos da NBA Brasil aqui no YouTube. Quanto tempo, né? Eu tava com saudade de falar com vocês aqui, da gente entrar ao vivo, pra gente poder trocar ideia, bater papo, fazer aquela resenha sobre o melhor basquete do mundo. E hoje eu tô muito bem acompanhado. Fê Medeiros está ao lado de um jogador do New York Knicks. E claro, também ao lado de Alan Ambrosio e Ana Zorteia, minha parceira de Na Estrada. Que bom estar com vocês aqui. Ana, muito bem-vinda! Muito obrigada, gente. Eu tava com saudade disso aqui também. Trouxe o abençoado aqui dessa vez. Dá um rolezinho pelo Brasil. Adoro a cultura. Todo mundo tá pedindo pra americanizar, pra fazer ele se naturalizar brasileiro. A brasileirar. Tô trabalhando nisso, hein? Tô trabalhando nisso. E aí, tudo bem? Alan Ambrosio, como é que você tá? Muito feliz de estar aqui, porque a gente tá morrendo de saudade da NBA. Então a NBA Brasil já logo preparou uma surpresa de trazer um jogador da NBA pra gente matar um pouco de saudade. Muito legal estar aqui com vocês, em casal, nessa conexão toda do Miles com você, com o Brasil, com o basquete, com tudo. Então, bora bater esse papo, vai ser bem legal. É isso. E meu mano aqui, ó, Miles McBride. Uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas pro Miles McBride. E aí, ó, sou torcedor do Knicks, mais feliz do que eu nesse chat, nesse YouTube, não tem, tá bom? Muito bem-vindo, cara, muito bem-vindo ao nosso programa, ao Brasil. Espero que você esteja gostando desses dias que você tá passando por aqui. Yeah, I'm loving it here. Cara, eu tô amando. Eu tô amando isso aqui. Sempre que eu venho pra cá, eu sinto os fãs e as pessoas são muito boazinhas. E é incrível estar aqui, principalmente com a Ana, conseguir trazer nossa filha pra cá. E como é que tem sido? As pessoas param você na rua, pedem foto? Como é que é essa recepção brasileira? Yeah, a lot of pictures. Muitas fotos, muitas fotos. Which is, a good thing to Mas be é uma coisa noticed and boa, to be sabe? loved. Ser And to be a fan reparado, favorite, definitely. amado So e I ser appreciate favorito the dos love. fãs, então eu agradeço todo esse amor. A gente aqui no Brasil, cada vez mais, principalmente por conta da temporada do Knicks, né, da temporada passada do Knicks, a gente tem aumentado muito a base de fãs do New York Knicks aqui no Brasil. Né? Assim, é um time que a gente sabe que o mundo inteiro conhece, e aqui no Brasil, claro, tem a galera que virou o Golden State Warriors, tem a galera do Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, por conta do LeBron James, mas a torcida do Knicks agora, diante do que vocês fizeram na temporada passada, cresceu muito, tá? Culpa sua. I mean, I love it. Que bom, eu amei, I love it. amei. You know, the game in general is Eu growing acho que here, o jogo, and, no geral, the tá fact that people are crescendo able to aqui. follow E o fato me, que as pessoas estão me and have a acompanhando connection through e tem Brazilian, essa conexão, graças even a more Ana, of a que é connection brasileira, é uma to conexão Brazil ainda with maior the daughter, com o Brasil, but I né? love Com a the nossa fact that filha fans agora are following também. the Knicks now. Então eu amo que os fãs estão acompanhando o Knicks. E ó, Não, eu ia falar justamente da sua filhinha, né? Que a filhinha de vocês acabou de nascer, tem 1 mês. Fala da Ace pra gente, como é que tá sendo essa experiência de ser mãe, pai pela primeira vez. quem vai primeiro? Quem fala primeiro? Yeah, Espero que a gente não pareça tão cansado. It's been a blessing, Mas tá sendo uma honestly. She's bênção, been- pra ser sincero. it's hard to put into É words, difícil you know, até the colocar first em time palavras, we saw sabe? her, É we all a primeira kind of vez que a looked gente at each other. olhou pra ela, a Ó, gente se vou olhou. falar em inglês. Nós três ficaram se encarando, assim. Assim que eles... Que eu fiz cesárea. Assim que eles trouxeram ela atrás da cortina, assim, pra gente olhar. Ficaram os três se olhando. É você? Essa é você? Essa é você? Parece que o mundo parou. Isso é muito interessante, assim. Eu tenho um filho também, né, de 9 anos já, então passei por essa experiência. E aí pra gente que é homem, pro pai, todo mundo fala assim, cara, na hora que você pega no colo, você gela. Aconteceu isso com você? I mean, Cara, it's like you said, it's é o que você hard falou. to put into É words. difícil colocar em It's palavras. get kind of a numb feeling, Porque você like fica you meio created life, entorpecido, sabe? Você and criou it's such a a special vida. feeling, E é um sentimento and, tão you know, she's especial, pushing through, sabe? she's- E ela aguentou I mean, tudo. she's Ela, a warrior cara, through tem sido everything. uma guerreira. Ela foi uma guerreira em So tudo que ela scared, fez. Ela tava you know, morrendo de I'm scared medo. for her, E but eu I'm tava com trying medo to por causa act like dela. myself and, E eu tava you know, tentando really fingir que eu become era her, durão, pra ser durão, pra ser a whole corajoso pra ela, sabe? Só que, emotional cara, time, and foi um it- momento it's a good thing, muito you know, emotivo. E it's a foi uma coisa boa, uma coisa positiva. Miles, você falou assim, espero que a gente não esteja parecendo cansado. O que é mais difícil? Jogar, né, esse trabalho de jogar na NBA, que você também tá sempre no esforço, tá, ou cuidar de um recém-nascido?
Recém-nascida. Cuidar da recém-nascida é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu amo. É o maior desafio, mas é a coisa mais difícil. Ô, Ana, me fala um pouquinho desse processo, né, assim, pra galera que tá assistindo a gente, que talvez não conheça a história a fundo. Eu conheço um pouco, a gente trocou muita ideia Na Estrada, quando a gente passou lá 1 mês praticamente, né, viajando junto. Mas conta pra galera, como vocês se conheceram? A galera deve ter essa curiosidade, porque você era uma atleta, mas uma atleta de natação, você vai para os Estados Unidos, e aí vocês se conheceram como? Então, na faculdade, todos os atletas de todos os esportes, assim, se conhecem. Mas o Miles e eu, a gente se conheceu na balada. Ah, legal. A gente se conheceu na balada. Rolezeiros. E eu não sabia que ele era atleta. Eu olhei pra ele, eu não automaticamente assumi que ele fosse jogador de basquete. Ele falou que ele não estava mais na faculdade, estava só visitando. E que ele não fazia faculdade, não fazia nada, morava em Nova York. E eu fiquei assim, então ele não faz nada, né? Aí o pessoal veio tirar foto com ele, eu falei, caraca, ele deve ser tiktoker. Eu achei que ele era tiktoker famoso. Aí eu perguntei pra minha amiga, eu falei assim, ele é tiktoker? Ela falou assim, não, ele é jogador do NBA. Eu falei, entendi. Foi assim que a gente conheceu. Aí 7 meses depois, alguns meses depois, a gente começou a conversar de verdade. Ela fez se bancou de durona por 7 meses. Funcionou, né? Funcionou, agora estamos aqui. Teve que ir pro jogo 7 né, pra decidir. É isso. Como que é namorar um jogador da NBA, Ana? Dá trabalho? Deve dar. Dá trabalho. Dá muito trabalho, amiga. Que isso. Mas é maravilhoso. É uma experiência, assim, muito doida. Tipo assim, as coisas já são mais normais pra mim, porque eu tive que me acostumar com a rotina dele. Então tem esse lado natural das coisas, mas ao mesmo tempo é meio surreal. Entendeu? Então eu gosto de compartilhar isso nas redes sociais, porque o pessoal não vê de dentro pra fora. Então eu gosto de mostrar de dentro pra fora como que são as coisas. Porque o pessoal vê tudo, tipo, de fora pra dentro. Nossa, essa vida, não sei o que. E eu gosto de mostrar mais um pouco a parte natural das coisas, sabe? Muito legal. E, assim, eu e o Fê, a gente já teve a honra, né, a oportunidade de ir várias vezes pela NBA Brasil para os Estados Unidos, né, a trabalho. E é interessante porque a gente vê um lado, que é o lado do treino, né, dos jogadores lá na quadra, os jogos, a torcida. Mas eu lembro que quando eu te conheci pela internet, foi um vídeo justamente de você mostrando a family area, né? A área da família para os jogadores. E aquilo é muito legal, porque realmente você conta nos dedos as pessoas que de fato entendem como aquilo funciona, né? Então, acho que é muito legal esse conteúdo que você trouxe também e desperta muito a curiosidade das pessoas, né? Sim, e acaba atraindo um pessoal pro esporte que tipo, nossa, que legal, tem esse lado todo e as meninas estão sendo mais atraídas pra esse lado também, porque eu tô compartilhando de um jeito bem amigável. Então o pessoal às vezes ele sempre comenta, parece que a gente tá em FaceTime. Então eu gosto de fazer uma coisa bem natural, sabe? Bem legal. Ô Miles, quando nós viajamos pro NBA Na Estrada, ela fez todo mundo chorar. A Ana fez todo mundo chorar. Eu chorei horrores. Eu chorei horrores nesse dia. Porque ela surpreendeu a gente quando ela anunciou que estava grávida. E a gente tem um trechinho que a gente vai passar pra galera assistir e relembrar aqui, porque esse dia foi muito marcante nas nossas vidas ali no dia Na Estrada, não foi? Foi no final da viagem, a gente já tava... Foi muito legal, foi muito legal. Roda aí pra gente relembrar esse grande momento do Na Estrada na temporada passada. Mas eu tenho meu vídeo também. Na verdade, ninguém mandou um vídeo pra mim, mas eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês, que é muito, muito bacana também. Ah, não. É tu, Ana? Tá brincando, né, mano? Você tá falando sério, Ana? É sério? Caraca! Que isso? Pô, então a gente ficou na estrada em 5 o tempo todo? Caraca, mano, isso é muito bom, mano! Obrigada. Essa era a última coisa que eu esperava, mano. Como você consegue guardar isso? Mano, tava muito difícil. Por isso que eu tava com medo de fazer o quadriciclo. Mano? Eu tava morrendo de medo, cara. Mano, eu tava morrendo. Ontem eu fiquei assim, mano, e se o cara tropeçar e me der um chute na barriga? Não, meu Jesus amado. Cara, que grande final, hein? Cara, que isso, não, Paulo. Meu Deus do céu.
Eu tô assim, ainda tentando entender isso aqui, mano. Não, e esse vídeo eu fiz em São Francisco. Eu fui fazer um ultrassom em São Francisco. E eu vi o coração pela primeira vez, foi aqui. Mais um apaixonado por NBA. Os primeiros dias já foi na estrada, pô. Ele já conhece mais ginásio que muita gente. Vamos fazer o seguinte, vamos brindar então. Vamos degustar e brindar. Vocês, né, galera? Você não pode. Uma aguinha pra ela, por favor. Esse é o momento. Esse momento foi muito legal. Esse momento foi muito legal. Mas como para você, Miles, dentro desse... Porque ali, quando você anunciou, era o seu terceiro mês, então, né? Mais ou menos. Terceiro, quarto mês. Terceiro, é. Até esse momento, assim, desses primeiros 3 meses, normalmente, né? Os pais, a gente não fala, a gente não divulga, porque é um momento que a gente tem que, né, se fortalecer muito e tudo mais. Você já tinha falado para alguém que, pô, já vou ser pai, antes de vocês anunciarem publicamente, quem já estava sabendo, lógico, a não ser sua família? Cara, amigos muito próximos, muito próximos. Mas basicamente foi isso. Eu consegui manter bem baixo. Uns amigos mais próximos sabiam e foi ótimo, sabe? Porque um dos meus melhores amigos lá da minha cidade natal, ele descobriu no mesmo momento em que ele também descobriu que ele ia ter um filho. E a gente tinha o prazo, era o mesmo, assim, era o meu melhor amigo da minha cidade. O melhor amigo dele era pra ter filho, o filho dele era pra nascer no mesmo dia que a minha filha nasceu. Só que ele acabou vindo exatamente uma semana antes. E a gente acabou de se conhecer semana passada. A gente apresentou os bebezinhos. Caramba, que legal isso, hein? E aí, vem mais uma história de vocês, porque esse casal é cheio de histórias, né? Cheio de coisas aqui pra gente poder debater. Você vem pro Brasil também para fazer um lançamento de um livro. Você acabou de lançar um livro. Me conta a história, porque tá aqui, ó. Deuce, o campeão da amizade. Me conta um pouquinho sobre esse livro, da onde veio essa inspiração, se você é um cara que gostava de ler ou de escrever. Conta um pouquinho sobre isso, porque eu tô curioso. E eu vou levar um desse pro meu filho, tá? Mas vamos lá. Então, pra ser sincero, quando eu tava crescendo, os meus professores sempre se orgulharam muito de mim pela maneira que eu escrevia. Os meus pais sempre me incentivavam a escrever. E quando eu fiquei mais velho, eu sempre quis escrever um livro infantil. E aí uma editora chegou até mim e a gente começou a jogar essas ideias pra lá e pra cá. E aí a gente chegou a um assunto muito bom, que é como que o basquete, desde o início, tem que ser fazer amizades, incluir as pessoas. E eu, por exemplo, estando na NBA, eu sempre fui muito talentoso jogando basquete, mas eu sempre queria que as pessoas se sentissem especiais e tivessem um momento e que elas se divertissem jogando o jogo, né? Obviamente, você vai ficando mais velho, as coisas ficam mais sérias, você fica preocupado em vencer, mas você precisa se apaixonar pelo jogo, porque o que esse esporte fez pra mim foi incrível e muito especial, e me levou no mundo inteiro, literalmente. Então, eu quero que outras crianças possam ter a oportunidade de curtir o esporte. Pode ser até que elas não cheguem na NBA e sejam alguma outra coisa na vida e elas tenham alguma outra profissão, né, que as chamem. Eles podem ser médicos, advogados, trabalhar numa escola. Só que o que é importante é que eles tenham esses valores do esporte. E qual foi a lição mais valiosa que não tem a ver com o dentro de quadra, né, que o basquete te ensinou, que você passa para esse livro? E quando você resolveu escrever, teve a ver com o fato de que a Ana estava grávida? Foi a paternidade que te fez escrever? Olha, pra ser sincero, foi um processo que começou antes até. E foi tudo perfeito, né? Consegui lançar o nascimento da Ace ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa de positividade, sabe? Por trás é a mentalidade de positividade para que a gente sempre esteja sorrindo e que a gente consiga fazer outras pessoas felizes, sabe? Para fazer o mundo ser um lugar melhor. Tá em português esse, né, Fê? E aqui, ó, vou até botar aqui, ó, pra dar um closezinho aqui no livro. Você acaba de lançar, mas os personagens dessa história, quem são? Olha, pra ser sincero, são personagens que eu inventei. Não tem ninguém assim que é muito especial, mas a gente deu uma brasileirada pra essa versão traduzida, com certeza. E a versão dos Estados Unidos é um pouquinho diferente quando a gente fala dos personagens, né? Mas eu acho que o esporte é universal, é global e todos podem aprender uma lição com esse livro. Deuce, claro, é o seu apelido. E acho que muita gente que tá assistindo a gente, que acompanha a NBA, sabe que te chamam de Deuce.
Mas explica por que seu apelido é Deuce, além do fato de você ser, óbvio, né, a camisa número 2. Então, o meu pai se achou bem espertão e o nome dele, ele se chama Junior Walter II. E o meu irmão chama Walter III, mas a gente chama ele de Trey. E ele é mais velho do que mim. Então, a gente tem Walter o terceiro, Trey, e eu sou Deuce. E o nome do meu avô é James Miles James. Então, a gente usou o Deuce pelo 2. Então, tem o Trey, que é o 3, e o Deuce, que é o 2, e minha filha é Ace. É muito legal. A gente também, dentro de toda essa nossa programação aqui, alguns criadores de conteúdos, né, e pessoas que trabalham aqui com a gente na NBA Brasil, fizeram algumas perguntas para você. E a gente vai soltar aqui no nosso telão e para a galera que está assistindo as suas respostas através do que eles vão perguntar. Se a gente já puder soltar a primeira, tá vindo de um cara que o YouTube ama, que se chama Caio Teixeira, estava no Na Estrada junto com a gente e tem uma pergunta aí pra você. Vamos dar uma olhada. Oi, Ana, hey Miles. Tem uma pergunta sobre os bastidores. Dizem por aí que os Knicks é um time muito unido internamente, muito resenha. Tem caras aí engraçados como o Giannunobi, o Cat, parece ser muito engraçado. Você pode contar pra gente alguma história engraçada, algum momento, resenha mesmo, do time, em alguma viagem ou no vestiário que seja? Muitos momentos engraçados. Deixa eu tentar pensar. Olha, de prontidão assim, eu acho que as danças que a gente faz no vestiário, Campaign trouxe muita energia, o Michael também trouxe muita energia, e o Dia, ele é um dançarino, a gente tem uns vídeos por aí na internet deles dançando, então, cara, as danças que a gente faz antes dos jogos no vestiário, provavelmente, são os momentos mais engraçados que a gente tem. Esse momento de vestiário, de túnel ali antes da entrada para os jogos, são momentos que eu gosto muito, porque ali dá para ver vocês na essência, né? Porque quando vocês estão em quadra, vocês estão muito concentrados, tem que seguir o plano de jogo, e ali vocês estão numa, que a gente chama aqui no Brasil, né, de uma resenha, tá todo mundo rindo, todo mundo, né, nessa diversão. Esses momentos, tirando o momento, lógico, das decisões na quadra, são os momentos que marcam muito para os jogadores, né? Todos que se aposentam, por exemplo, falam: o que você tem saudade dos momentos de vestiário com os meus parceiros? Muitos atletas falam isso. E é real para você isso? Com certeza. Com certeza. Desde quando eu jogava, quando eu era criança, e eu tenho saudade desses momentos com os meus amigos, até no ensino médio, sempre no vestiário, sabe? O treino terminava e a gente ficava horas na resenha e fazendo um monte de coisa. E até agora, sabe? Quando o treino acaba, a gente tem uma equipe que é muito unida e a gente ouve música, tem um lançamento novo de um CD, a gente começa a ouvir, a gente compartilha esses momentos, sabe? Muitos de nós temos famílias e a gente tá entre nós muito mais do que com as nossas famílias, sabe? Então a gente faz questão de estar juntos um com o outro para se divertir. Ô, Ana, ele dança bem mesmo? Dança. Dança. Foi uma das coisas que me conquistou. Ele é bom na dança, gente. Adoro. Isso é bom. Porque o Cameron Payne dança pra caraca. Pelo menos assim, dos que eu vejo ali no time dos Knicks, eu não sabia que o OG dançava tão bem assim. Mas o Cam Payne, eu sempre vi ele dançando, né? Desde a época dele com o Thunder, com o Russell Westbrook, que eles viralizaram, né? E eu tenho até uma pergunta. A gente tem mais uma pergunta pra mostrar, mas antes eu vou emendar uma, que tem a ver também com isso da química, né? Tem alguém que tem algum ritual pré-jogo esquisito, engraçado, ou até mesmo você? Tô tentando pensar aqui. I can't share. Não posso falar. I'll just say, guys, eu vou falar que os caras gostam de garantir que não tem nada dentro das bermudas antes dos shorts, antes dos jogos, sabe? Foi enigmático. Assim. Nothing on the back of the short. Nada atrás do short. Principalmente uniformes brancos. Ah, tá. Sabe? Tem que ver se não tá sujo, garante então. que... Ok. Uau. Isso
Isso aí, ó. É isso aí, é isso aí. Tá bom, deixa no ar. Deixa no ar. Quem deixa pegou, no ar. pegou. Quem pegar, pegou. Vamos ver então o que os meninos do Bola Presa têm pra perguntar pro Miles e pra Ana. Fala pessoal, eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Somos do Bola Presa e temos uma pergunta pro Miles McBride. Miles, seu livro fala de amizade, do poder de amizade. E você joga num time que ficou famoso pela amizade dos jogadores. É verdade, né? O pessoal de Vila Nova, o Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart. Tinha até outro, né? Mas não continuou. Eu queria saber se na NBA, em nível profissional, a amizade continua tendo essa importância que tinha nas categorias anteriores com os mais jovens. A amizade faz diferença no vestiário? Olha, sinceramente é até mais importante. Porque nesse nível que a gente joga, ninguém tem que ser amigo, sabe? A gente tá ganhando grana, a gente tem as nossas próprias paradas, nossas famílias. Então eu acho que é ainda mais importante ter algo que te conecta com eles, além de ser um jogador de basquete, sabe? Vocês estão, além de ganhar muito dinheiro e além de ter essas coisas artificiais. Então o fato de nós sermos próximos fora da quadra traduz pra dentro da quadra, porque a gente quer lutar pelo aquele teu amigo muito mais, a gente quer passar a bola pra ele, a gente quer que ele faça a cesta. Então tem muito amor e positividade por trás disso. Isso é importantíssimo, né? E principalmente nos times que a gente vê, nos times mais fortes da liga, onde tem os grandes astros, 2, 3 estrelas, né, em cada time, se não há essa conexão, acaba não tendo um resultado positivo. A gente já viu isso acontecendo algumas vezes, né? Então acho que a química, a pergunta da Alana é muito boa por isso. Eu acho que a química que o Knicks tem hoje é muito importante para a equipe, porque são caras que jogam duro, mas aí eu quero trazer esse ponto para a torcida no Madison Square Garden, que é uma das mais barulhentas, uma das maiores torcidas da NBA. Eles percebem essa união de vocês e aí jogam junto, a torcida joga junto no Madison Square Garden. Porque assim, foi mal, tá? É a maior e melhor torcida da NBA. É o fã do Knicks. Então tá. Com certeza. Cara, os fãs amam o fato de nós sermos próximos. Mesmo quando eles nos veem fora, num restaurante, ou até andando na rua, eles amam o fato de que nós estamos juntos. Eles sempre falam disso. Cara, é tão legal ver que vocês são amigos fora da quadra e a gente entende o quanto que vocês se esforçam e que depois que vocês param de trabalhar, né, vocês ainda estão juntos. Então, eles agradecem isso, eles gostam disso. A gente gosta de ter essa cultura de Nova York e ter todas as pessoas diferentes, de históricos diferentes, e nós também. Você chegou a dar cópia dos seus livros já para os seus companheiros de time, e se puder falar também um pouquinho mais do evento de lançamento que foi esses dias aqui no Brasil? Com certeza. O lançamento foi uma doideira, conseguir fazer uma tarde de autógrafos em Nova York e também aqui na NBA Store. E cara, eu recebi muito amor. E eu sinto que as pessoas conseguem entender a mensagem. Sabe, e analisar a minha carreira sendo jovem, crescendo e tentando criar a minha própria maneira de jogar dentro quanto fora da quadra, as pessoas respeitam isso. E Miles, trazendo para essa, ainda falando sobre o livro, e Ana, eu pelo menos fazia muito isso quando a minha esposa estava grávida, né? Assim, eu ficava conversando com a barriga dela, né? Falando com o meu filho dentro da barriga. Tem uma historinha aqui que dá pra contar, pra bebê. Ele contava um pouquinho dessas histórias aí ainda durante a gestação. Durante a gestação ele já pegou o livro e já leu pra ela. Esse. Ah, é? Assim que a gente chegou do hospital, ele já pegou e começou a ler pra ela, como se ela entendesse tudo, né? Entende, tá? Entende? Então tá bom. É a linguagem do amor. Então valeu. Mas quando ela tava na barriga, ele já conversava com ela. Ele falava que, Ace, aqui é seu pai. Queria que ela conhecesse a voz dele. Ele falava, Ace, aqui é seu pai. Ficava assim, bem sério. Eu falei, tá bom, ela vai reconhecer a voz dele. E reconhece, tá? Reconhece, ele entra no quarto, ela já fica assim olhando. Sim, cara, isso é muito real, muito real. Temos mais uma pergunta, produção, ou foram todas? Porque a gente tem Toco TV agora, não é isso? Vai rodar na tela? Vamos lá, Toco TV na tela. Fala, Deus, beleza? Eu sou o Mesa. Eu sou o Firu. Nós somos da Toco TV. Prazer poder falar com você. Tem uma pergunta que você que é um ótimo defensor, quem é o cara que te deu mais trabalho para defender até hoje na sua carreira da NBA?
I would say... Eu acho que eu diria... Probably Steph. O Steph. Steph. O Steph. Yeah. Guarding Steph, obviously. Marcar ele. His shooting ability, tipo, his playmaking a habilidade que ele tem das cestas, de fazer as jogadas é muito difícil. Mas, cara, os screens, os bloqueios que você tem que passar pra conseguir marcar ele com o Draymond ou qualquer um que estiver ali, cara, agindo como pivô, o objetivo de todos é dar a bola pro Steph. E eles não estão fazendo nenhum bloqueio legal pra isso. Então, ultrapassar esses bloqueios é a parte mais difícil. Aqui no Brasil, né? De certa forma, ao redor do mundo, a gente fala muito isso, sobre o Stephen Curry e o Golden State Warriors ter mudado o basquete. Você concorda com essa afirmação? O estilo de jogo do Golden State Warriors e Stephen Curry mudaram a forma de jogar basquete? Yeah, I mean... No disrespect, but Stephen sem nenhum Curry desrespeito, mas ele quase matava qualquer jogador médio, sabe? Tipo, ele... All credit to him, e tô dando todos os créditos pra ele, mas muitas pessoas não podem fazer o que ele faz. Ninguém pode fazer o que ele faz, na verdade. E ele deve ser um dos jogadores mais influentes a jogar o basquete e ver como que o jogo mudou com as bolas de três, sabe? Eu lembro o quanto que ele foi, quando ele foi MVP unânimo e quanto que... Até quando eu vou pra casa, assim, eu vejo as crianças jogando, as crianças estão tentando fazer essas bolas de três, sabe? Meu pai nunca nem me deixava tentar fazer uma bola de três, sabe? Mesmo que eu estivesse próximo disso. E agora a criançada tá tentando fazer essas bolas bem de longe. A gente vê, tipo, o Lamelo, que tá fazendo cestas do meio da quadra, e ele é um dos jogadores mais influenciadores, com certeza. E aproveitando que você tá falando de Golden State, de Stephen Curry, tem um brasileiro jogando no Golden State, o Gui Santos. Tem algo do jogo dele que você consegue destacar, ou alguma resenha que você já teve com o Gui? Oh, he's smart. Ele é esperto, he's a really smart player. Ele é um jogador muito esperto. Ele entende como encontrar as brechas na linha de base. Cara, ele tá fazendo umas cestas abertas, assim. E, obviamente, quando a gente começou a namorar, e eu comecei a me apaixonar pelo Brasil e ver um jogador brasileiro chegando e jogando muito bem e ter uma conexão com isso é muito bom. E é difícil ver, nem sempre ter uma oportunidade. Agora, ver como que ele cresceu mais, tá jogando mais. E é óbvio que é difícil, né, quando você tá num time tão bom quanto ele tá. E é bom ver que ele tá tendo mais oportunidades e ele tá melhorando. Até quando ele joga pra equipe nacional, a gente vê quanto que ele foi bem, né? Com relação a isso, a gente tem uma pergunta da galera, uma pergunta dos nossos seguidores aqui, que vai falar um pouco sobre essa parte que a gente tá comentando agora. Que é ali, ó, o Arthur Toledo, tá? Qual foi o seu Welcome to the NBA Moment? Aquele primeiro lance de um jogador que te impressionou com um nível altíssimo da NBA. I mean, honestly, it was being teammates with foi ver a galera do time, Walker, por exemplo, pessoas que eram meus ídolos quando eu era criança, e eu e meu irmão a gente assistia eles jogando muito. Kemba provavelmente tem um dos melhores arremessos na história. Então, as pessoas que nós assistíamos, os jogadores que a gente assistia e conseguir jogar com eles e ver que agora, tipo, eles são nossos amigos, sabe? Pessoas que eu posso ligar e falar sobre tudo, não só sobre basquete, sabe? Então, esse foi o meu momento de bem-vindo à NBA. Muito bom. A gente tem mais uma agora, de um parceiro, mais uma pergunta, de um parceiro nosso, que estava na estrada. Quem você acha que está perguntando, Ana? É o Fred. É o Fred. É o Fred. Temos uma pergunta do Fred. Vamos ver aqui que o Fred tá... Pergunta... tem surpresa do Fred. Vamos lá. Oi, Ana. Sup, Miles? Fredão aqui mandando um baita beijo pra vocês aí. Parabenizar vocês pela acezinha, coisa mais fofa. Fico babando nas fotos dela no Instagram. Tem uma perguntinha muito rápida pra vocês. Queria saber qual que tá sendo a parte mais legal de ser pai e mãe, né? Que eu sei que é muito mágico. E a segunda coisa que eu queria falar é que, como a Ana mandou um presente pro Cris, né? Quando estávamos juntos na estrada, eu fiz questão de retribuir e tô mandando um presentinho aí pra ela de um mascotinho do time do Neneco. Entendeu? Então estou retribuindo, já que o Neneco ganhou esse presente, o Neneco tá retribuindo, mandando um mascotinho aí pra vocês, tá bom? Um baita beijo e tamo junto. Ai, que amor! Vamos entregar juntos. Tem presente pra vocês. Presentes do Fred. Fofo. Vamos ver.
Que laço lindo. Gente, eu sou obcecado com laço. Eu amo também. Ai, que amorzinho do Palmeiras. Tinha que ser do Palmeiras, né? Tinha que ser. Ai, que amor. Obrigada, Fred. Não vejo a hora de apresentar esse e o Neneco. Vai ser a coisa mais fofa. Esse daí, Miles, é o mascote do Palmeiras, né? Um porco, que é o mascote do time de futebol do Fred. Fred é obcecado pelo Palmeiras. E como é que tá sendo, então, a experiência, né, da pergunta do Fred? Tá sendo a parte mais legal de ser pais. Gente, eu acho que a parte mais fascinante é que essa neném literalmente depende de mim pra tudo, sabe? É que, assim, todos os outros lugares a gente pode ser substituído. Mas pra ela, não tem como a gente ser substituído, sabe? Eu literalmente sou dela e ela é minha. E é uma coisa muito, muito especial de ter essa realização, sabe? Pra você, Miles. Absolutely. Com certeza. Honestly, olha, pra ser sincero, faz com que eu valorize mais os meus pais, sabe? Foi tudo que eu aprendi. Obviamente, tudo que ela falou tá 100% correto. Mas o fato dos meus pais terem feito a mesma coisa comigo, ficar acordado todas essas noites, quando a gente chorava, eles não sabiam o que fazer, eles conseguiram ficar calmos. E até quando eu crescia, as coisas que eles sacrificavam, a gente tem que sacrificar ainda mais agora. Isso faz eu valorizar mais meus pais. É incrível pensar na ideia de que realmente aquele ser humaninho depende 100% de vocês pra estar lá. E vocês também estão aprendendo, né? Então deve ser realmente uma experiência muito especial. Posso que ela vai gostar do bichinho do Palmeiras. Obrigada. E aproveitando esse gancho de Palmeiras, a gente viu até uma entrevista sua, Miles, falando que quem sabe um dia, no futuro, jogaria aqui no Brasil. Que história é essa? Talvez eu consiga me ver principalmente com essa troca de temporadas, assim, em algum momento aqui durante a temporada de basquete, eu consiga me ver aqui, sabe, uns 12, 15 anos, depois de eu ganhar alguns campeonatos com o Knicks, eu consiga me ver vindo até aqui jogar pro Flamengo, talvez. Desculpa aqui pelo presente, né? Mas eu consigo ver pro Flamengo. Tem uma mensagem sobre futebol aí, que isso é surpresa pra mim também. O que é? Do Antônio Marcos. Fala, Miles. Tive a honra de te encontrar no jogo do Flamengo no Maracanã no ano passado. Tenho essa foto até hoje. KKKKK, risadas, né? Salve, meu mano Miles. Então quer dizer que você vai no Maracanã, então, assim? Yeah, we're going. A gente vai. Você vai hoje. A gente vai hoje. Esse treino aqui, a gente vai no jogo. And I've just grown to be such a huge eu soccer comecei a ser fan, fã de futebol. It started with my dad. E começou com o meu pai, porque ele jogou na Alemanha e ele assistiu os jogos do Bayern de Munique, do Dortmund. E aí eu crescia também quando eu era criança, assim com meus irmãos. Mas, cara, vindo aqui, eu vejo que o Brasil tem os melhores fãs de qualquer coisa no mundo. Quando você fala Alemanha, dói no coração do brasileiro. Não podemos falar da Alemanha. Quando falamos de futebol no Brasil, falar da Alemanha, nós perdemos de 7-1 para o time da Alemanha. I remember. Ele sabe. Dói. Que isso. Dói muito. Mas aqui, já que você também curte o futebol ali, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos falar sobre futebol. Você conhece alguns jogadores de futebol brasileiro, da nossa seleção brasileira? Marcel, from right now? Right now? Agora ou do passado também? Marcelo, Thiago Silva. Cara, vendo esses caras jogando quando eu era moleque, nossa senhora. Era uma loucura de ver o quanto que eles bons. Neymar, é claro. Ver eles jogando. Eu sempre jogava com o Brasil no FIFA. Eu sempre escolhi o Brasil. E o meu irmão nasceu na Alemanha, né? Então ele. Então eu já tinha uma rivalidade ali. Então foi muito divertido, inclusive, conseguir torcer pro Brasil agora, né? E me sentir conectado com o Brasil. Então, desses todos os jogadores de futebol brasileiro que você assistiu, cita os 3 melhores ou maiores, ou os que mais te impactaram da nossa seleção brasileira de futebol, de todos os tempos. From all time. De todos os tempos, cara.
feel like I have to say Pelé. Eu acho que eu preciso falar do Pelé, obviamente. Fair. Honestly, David Beckham. O David Beckham, what he started doing porque quando ele começou a jogar as coisas fora do campo, sabe? Mexer com moda e etc. E agora ele tem um time dele, então ele criou alguma coisa diferente do que ele faz no esporte. E dentro do esporte. E também preciso falar... Who else? Quem mais? That's good. Last spot. O último... Quer falar algum, Ana? Last spot. O último. Man. I'm just gonna... I gotta go. Não, não sabia. É isso que eu ia falar na carinha dela. Tava entregando. Não, eu tava esperando. Foi mal. Não. Não, então beleza. Então, ó. Eu queria falar, mas quem mais que eu poderia Na nossa casa. Na nossa casa, que isso? Mas então vou fazer mais uma pergunta. Agora eu quero 3 jogadores da seleção brasileira que você viu jogar. Os 3 melhores brasileiros que você viu jogar. Okay. Tá. I mean, I named two, Marcelo. Bom, Marcelo Okay. e Thiago, já falei os dois. E... I mean, Neymar. Rodrigo, ok. stuff. Ele é durão. Yeah. É. Vini. E você gosta muito de futebol. Teve algum momento que você ficou assim entre basquete e futebol? Não, pra jogar sempre foi o basquete, né? No. Justo. American football. Não, futebol americano. That was the closest thing I got. Foi to o that mais feeling. próximo que eu cheguei. Playing outside, but no football. Nada de futebol. E já que você tem que ir pro Maracanã daqui a pouco, a gente já vai te deixar ir, deixar você e a Ana irem. Mas antes, fala um pouco mais do seu livro, como que as pessoas vão poder comprar, já vai ter alguma outra sessão de autógrafo. Fala um pouco mais o campeão da amizade. Yeah, you can find it on Amazon. Dá pra encontrar, pra comprar na Amazon. Dá pra pedir diretamente lá. You know, Peçam rápido, eu vou trabalhar em outro livro, inclusive, então eu espero que a gente continue e transformar isso numa série, porque eu amo todo o processo. Sabe, no ano que vem a gente pode ter outro livro e talvez a gente venha aqui pro Brasil de novo fazer esse camp. Então tudo que a gente possa fazer para as crianças, inspirar as crianças, eu quero fazer. Mas também, antes de te liberar, eu preciso fazer algumas perguntas sobre o New York Knicks. Mas é óbvio. Vai lá. Como é que tá a expectativa? Porque, assim, essa temporada passada foi uma temporada incrível pro fã da NBA. Né? Tivemos 2 equipes nas finais, na final, equipes que nunca haviam sido campeãs, mas equipes com estilo de jogo que é muito, né, um jogo muito atual. O New York Knicks é uma das equipes mais fortes da temporada passada e com os reforços que chegaram para essa temporada se torna novamente um contender. E como você vê então agora o lado leste, com algumas ausências de grandes jogadores, como Jason Tatum e Haliburton, em 2 times que também são contenders. Como é que você vê o Knicks agora com a oportunidade para a próxima temporada? I think what we learned from eu acho que o que a gente aprendeu de perder 2 vezes pro mesmo time, 2 anos seguidos, é como que os pequenos detalhes importam. E a gente estava lá na loucura, tentando buscar quem que era o melhor, que estava saindo do Celtics, sabe? A gente estava tentando ir atrás desses jogadores. Agora não, nós seremos os perseguidos. Todo mundo vai ter um alvo nas nossas costas. Eles vão vir atrás da gente. Esse ano a gente gosta disso. Esse ano, principalmente no nosso verão, lá no meio do ano, eu acho que cara, a galera tá extra motivada. Sabe, estamos a 4 jogos de ir para as finais e outros 4 jogos de ganhar o campeonato. E ter caras no time que já venceram um campeonato antes, e como que eles falam que o amor e principalmente a gente conseguir fazer algo assim para a cidade de Nova York seria incrível. Então todo mundo tá mais motivado que nunca. Você acha que os Knicks são o time mais forte do leste pro ano que vem? Absolutely. Com certeza. Absolutely. Com certeza. Eu sempre vou falar que somos os melhores. Os caras que estão no time, eles são muito capazes de trazer o campeonato para casa. A gente tem uma... A gente vai pedir também que você assine, autografe uma bola aqui pra gente. Mas, produção, eu preciso da ajuda de vocês, porque
A bola tá do seu lado aí, Alana? Porque não tem a bola. A bola está do meu lado. Tá bom. Tá preparada. A nossa caneta tá aqui também? Né? Caneta, não sei. É isso que eu tava na dúvida aqui, porque a caneta, ela não está... Olha aqui uma caneta. Então nós temos a caneta. Tava tudo preparado aqui, eu não vi onde a bola tava. Eu falei, gente, estão falando no meu ouvido aqui, cadê a bola? Eu não sei, porque ela não tá do lado. Chá comigo. Tá animado pra temporada, Fê? Eu tô muito animado. Tá? Eu tô muito animado. Vou te ver no jogo lá? Eu quero, principalmente nas finais, né? Então tá bom. Aí, ó, que legal. Aqui, ó, dá o foco aqui, ó. Aí, ó. Aham, ficou muito boa. Ai, que muito legal. Eu tô super animado, né? Na temporada passada, eu tava super animado, né? Como torcedor do Knicks. E, cara, foi um playoff muito duro, foi um playoff muito difícil, mas tô super animado com as novas aquisições também do Knicks, então acho que esse ano dá pra gente, hein? Eu acho que esse ano dá, hein? Esse ano tem. Esse ano não tem ninguém na nossa frente, não. Ó, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Ana, a gente passou um mês junto praticamente naquele motorhome, né? A gente trocou ideia, a gente chorou junto, a gente se divertiu. E, pô, muito legal ver você aqui com a gente mais uma vez. Te agradeço por ter conseguido trazer o homem pra cá também. Claro, gente. Obrigada a vocês. É uma maravilha estar de volta com vocês sempre. E vou trazer ele cada vez mais, né, Miles? Aí. Miles, muito obrigado. Muito obrigado. Agora você vai ter que falar, você vai ter que se despedir do nosso público em português. Chá comigo. Tchau. Boa. Valeu Considerações finais, Alana. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. E o Miles falou que dá pra ver que os brasileiros são muito apaixonados por tudo, né? Quando eles são fãs de alguma coisa, eles realmente são os maiores fãs. Então, por ter essa conexão, ter agora uma filhinha brasileira, ter a Ana na sua vida, certamente você pode apostar que vai ter muita gente torcendo pelos Knicks, torcendo por vocês. Então, uma ótima temporada e uma ótima vida pra vocês, com a filhinha de vocês, né? Com os desafios novos. Obrigada demais por estarem aqui. Muito obrigada. É isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no YouTube da NBA Brasil. Fiquem ligados e conectados, porque sempre tem muito conteúdo por aqui. E é nóis. Até a próxima. Beijão pra vocês. Bom final de semana. Fui!